Vivemos uma guerra civil nas cidades brasileiras, em todas, em pequenas, médias, grandes, nas megalópolis. A guerra civil estadia muito no nosso cotidiano tal. Curiosamente, se nós estudarmos a história do Brasil do século XX, a partir especialmente dos anos 30, com o crescimento das cidades, o desenvolvimento da indústria, mais ainda a partir do final da Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir de 1945, nós tivemos um imenso deslocamento populacional, especialmente do Nordeste para o Sudeste. Foi, naquele momento histórico, entre 1945 e cerca de 20 anos, até o final dos anos 60, o maior deslocamento populacional no mundo ocidental. E importante destacar que você não teve nenhuma ação do Estado. As pessoas romperam com seus laços naquela sociedade de miséria que viviam no Nordeste, se deslocaram com a cara e com a coragem e vieram para o que era chamado, grosso modo, de Sul. E ao chegar especialmente no Rio de Janeiro, então capital federal e maior cidade do Brasil até 1957 mais ou menos, e a São Paulo, que era a segunda maior cidade em termos populacionais e é a maior cidade do Brasil a partir do final dos anos 50, em busca da industrialização, dos empregos que aparecendo em larga escala na expansão do setor de serviços e tal. Muitos primeiro passavam pelas pequenas cidades do interior, mas depois se deslocavam, por exemplo, no caso de São Paulo, para São Paulo e para a região metropolitana, especialmente para o ABC, que tem o seu grande momento de crescimento, Santo André, São Bernardo, São Caetano e tal. E conseguiram sempre melhorar de vida. Lembre-se que todos os romances da Seca, os clássicos do romance regionalista, como Vidas Secas, por exemplo, qual é o grande sonho da Sinhá Vitória? É educar seus dois filhos e falar para o Fabiano, vamos embora para o Sul. No 15 da Raquel do Queiroz, outro grande clássico, né? Qual é a saída da miséria? Migrar para o Sul. Se nós olharmos um livro literariamente menor comparado a esses dois, o Seara Vermelha de Jorge Amado, também a saída é a migração para o Sul. E chegar ao Sul era viver nas cidades, fundamentalmente, né? E aí conseguir construir a sua vida tal. Era um momento de progresso econômico. A cidade era o símbolo da libertação, do domínio dos coronéis sobre a vida e a morte dos indivíduos que não eram ainda cidadãos. Quem constrói a cidadania, a autocidadania, é esse imigrante que chega, especialmente na região de São Paulo, e constrói sua nova vida. O crescimento econômico construía cidades que se expandiam rapidamente. A questão da segurança pública, da violência, não era um elemento que estava colocado como fundamental para o enfrentamento do poder público. Não significa que nós vivíamos aqui no paraíso, mas se nós pegarmos as décadas de 40, 50, 60, 70, os índices de criminalidade eram muito baixos. O que aconteceu? Quando é que nós perdemos o pé e começou essa guerra civil, né, que cada vez cresce mais, e esse medo que marca a nossa vida desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir e tal? A questão do final dos anos 70, início da década de 80 desse século XX, que junta, de um lado, a expansão chegou ao limite, né, das grandes cidades, de outra, a crise econômica. A violenta crise econômica do fim do regime militar, quando o poder público não conseguiu ter condições de dar resposta às demandas sociais, de educação, de saúde, de transporte e de segurança pública. O poder público conseguiu, e de uma forma importantíssima, uma eficiência nos anos 40, 50, 60, dar essa resposta. Basta ver que esse enorme deslocamento populacional, as pessoas conseguiram, com a cara e com a coragem, ter aonde morar, enfrentar a questão do transporte. Houve uma enorme expansão do ensino público, porém, quando chega no final dos anos 70, início dos anos 80, crise econômica, essa enorme expansão não conseguiu mais dar resposta a essas demandas. Aí começa a crise. Conjuntamente, nesse momento, tem as primeiras eleições semilivres, vamos chamar assim, do regime militar para os governos estaduais em 1982. A partir dali começa esse processo de desagregação do Estado e essa dificuldade que o Estado tem de enfrentar essas questões. Até chegarmos hoje, em 2018, a viver provavelmente o pior momento da vida numa megalópole, que São Paulo é mais do que uma metrópole, São Paulo, Rio, Porto Alegre, BH, Fortaleza, Salvador, Recife e assim por diante. A grande questão é, nós podemos identificar onde começou. Agora, o fundamental é identificarmos em que momento a gente vai barrar e vencer esse processo.